Fala conectado, vamos aqui conversar mais um pouquinho sobre a nossa plataforma da ConnectMe. E hoje a gente vai falar basicamente de um ponto muito importante para a sua loja, que são os seus contatos, os seus clientes. Aqui na ConnectMe a gente sempre tenta importar tanto os seus pedidos quanto os seus contatos para que você consiga ter uma melhor gestão do que está acontecendo e consiga criar segmentações para distribuir o público que você gostaria de impactar através de uma campanha ou até mesmo exportar esses dados para poder criar públicos de lookalike, por exemplo, para poder utilizar em campanhas de marketing. Então, aqui na nossa página inicial, vamos acessar aqui o menu de meus contatos e ele já vai trazer para a gente aqui a página inicial, que é a nossa dashboard. Passando rapidamente aqui sobre a dashboard, vamos falar um pouquinho sobre cada dado que tem aqui. Aqui a gente vai ter na parte de cima os filtros, tá? Então você pode filtrar por grupo de loja, matriz de RFM, que é a posição da matriz que ele está na matriz RFM ou matriz RFV, não sei como você conhece essa informação, e por tags, que são as nossas etiquetas, né? Como se a gente fizesse ali de fato a segmentação de cada cliente. Bom, na sequência a gente vai ter aqui uma demonstração falando sobre o total de contatos que estão ativos, total de contatos que foram desativados, como a gente viu nas aulas anteriores, quando você envia aquele link de descredenciamento para o cliente e ele clica naquele link de descredenciamento, ele automaticamente vai receber essa informação aqui de contato desativado e daí ele não vai receber mais nenhuma informação sobre as suas notificações, elas não são disparadas mais para esse tipo de contato. Aqui teremos a informação de contatos da matriz de RFM e uma abertura mostrando para a gente aqui se o contato está evoluindo ou se o contato está regredindo na matriz. Então, por exemplo, ele saiu de fiel em potencial e ele foi para campeão. Então esse contato está evoluindo dentro da sua matriz. Ele saiu de campeão, por exemplo, e voltou a ser um fiel em potencial. Então agora esse contato está regredindo dentro da sua matriz. Essa informação é importante porque ela pode ser usada lá nas automações, que você pode disparar uma mensagem para esse cliente. Por exemplo, o cliente está chegando dentro do seu grupo de clientes campeões, então eu posso disparar para ele uma mensagem para que ele entre num grupo VIP, alguma coisa desse tipo, que faça sentido para aquele grupo de clientes ali, ok? Aqui do lado direito a gente vai ter a nossa saúde da base de contatos, que é onde ela vai te mostrar de uma forma mais visual qual é o percentual da sua base de contatos ali, que agora que pediu para se desinscrever, tá? Então visualmente vamos falar que esse contato, essa base aqui, ela tem poucos contatos que foram desinscritos, né? Então ele vai ser assim uma representação bem pequena, tá? E aqui a gente vai descendo mais um pouquinho e vamos ter mais algumas informações. Contatos por tag, então a partir do momento que você cria etiquetas, isso vai te mostrar isso visualmente aqui também, com qual parte que ele pertence, quais clientes estão ou não etiquetados. Frequência de novos contatos, que vai te mostrar de quanto tempo a gente cadastra novos contatos na sua loja, para você ter uma ideia de quantos contatos estão sendo cadastrados por dia. Contatos por idade, então caso os contatos eles tenham a idade especificada ali, você veria uma faixa aqui mostrando para a gente qual a idade de cada contato ali, qual o seu range de idade que você mais atende. Contato por estados, então por exemplo, olha, esse cliente tem muito contato aqui que ele tem em São Paulo, depois o maior contato dele é no Rio, e aí depois em Minas Gerais, então dá para você ter uma ideia de quais são os maiores estados que você tem na sua concentração de base de clientes. E aqui os gráficos de distribuição de RFM/RFV, a gente vai falar assim, né, quais são seus clientes em campeões, em risco, clientes fiéis, etc, para que você tenha isso visualmente e tenha isso em número também, tá? Então isso aqui é um pouquinho da nossa dashboard e aqui também a parte de contatos por origem, que aqui no caso a gente está pegando um exemplo de um cliente WBuy, que é onde a gente vai ter aqui a maior parte dos clientes dele tiveram a origem WBuy, ou seja, os cadastros eles foram importados direto da WBuy. E uma parte dos contatos dele vieram de mensagens, então são novos contatos que não foram importados ainda, ou que não fizeram um cadastro na sua loja que a gente disparou mensagem para ele. Então esses contatos também eles vão vir para a sua aba de meus contatos aqui. Ok? Beleza, vamos seguindo então. Ponto muito importante aqui, tá? A gente demonstra essa parte, essa base de dados aqui, porque a gente entende que isso aqui é super importante para vocês como cliente. Pense que a sua base de dados ela pode te trazer uma riqueza muito maior de informações do que simplesmente serem dados. E a ideia do segmentador é justamente essa.
tá? Então, a gente clicando aqui na opção de segmentador dentro de meus contatos, você vai ter aqui uma informação de como usar o segmentador e ele basicamente funciona em duas etapas. O que esse segmentador ele faz? O propósito dele é a gente gerar etiquetas para os nossos clientes e classificá-los de forma segmentada dentro da nossa base de dados. Então, o que eu poderia dizer nesse cenário? A gente está pegando ali alguns clientes e está tentando entender ali o que funciona melhor para aquele cliente, em qual perfil que ele se encaixa, para que a gente possa criar uma campanha ou possa exportá-lo, por exemplo, para a gente poder ter esses dados adicionais ali numa planilha de Excel. Então, vamos pegar um exemplo aqui. A primeira parte aqui é a gente filtrar. Então, eu posso selecionar o grupo de loja, a etiqueta, se o cliente faz parte da blacklist ou não. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos práticos aqui, tá? Bom, vamos pensar no seguinte. Vou pegar aqui que eu quero um ticket médio de R$150 até R$300. Então, o que ele vai me falar? Ele fala que eu quero os clientes que compram, que tem um ticket médio na minha loja de pelo menos R$150 e no máximo R$300. Vou clicar aqui na opção filtro e ele vai me trazer a lista de clientes. Deixa eu arredar a câmera para o lado de cá, que vai ficar melhor para a gente poder ver essa parte aqui. Percebam o seguinte, a gente tem aqui os dados dos contatos, tá? E agora o que vai acontecer? À medida que eu passo as páginas do lado de cá, ó, ele vai me mostrando os demais contatos. Então, isso faz com que a gente consiga ter essa informação de forma mais prática e bem rápida, para que eu possa vir e fazer o seguinte. Eu posso exportar isso em Excel. Então, quando eu clico em exportar, marco aqui Start Export, ele vai trazer para mim uma planilha. Então, se eu abrir essa planilha aqui, vocês vão ver que ele vai trazer para mim o nome do cliente, o WhatsApp, tá? E a gente está acrescentando também aqui trazer o e-mail do cliente, tá? Então isso para criar público de lookalike vai ficar super fantástico, tá? Porque você consegue segmentar muito bem a sua base de dados e ainda assim levar isso para outras ferramentas, tá? De marketing. Basicamente na ConnectMe, o ponto importante aqui para a gente poder disparar campanhas, por exemplo, é a gente clicar aqui, ó, segmentar contatos. Vou trocar aqui a minha tag e vou falar que, olha, ela mudou para... E aí ela vai me trazer algumas opções. Eu posso selecionar uma tag que já existe, ou eu posso, por exemplo, mandar adicionar uma nova tag, onde eu vou selecionar o meu grupo de loja e eu vou criar uma etiqueta para esses clientes. Feito isso, eu vou clicar em enviar e essa informação ela vai ser automaticamente incluída aqui nos clientes que estão selecionados nesse filtro aqui. O legal aqui é que a gente consegue fazer N formas de filtro. Então, por exemplo, eu poderia pegar aqui um ticket médio acima de R$500 e eu pegar, por exemplo, clientes que são do estado de SP com esse mesmo filtro. Então, poderia mandar filtrar e ó, ele me trouxe aqui algo bem mais restrito, com apenas 4 clientes. O ponto interessante aqui é que a gente, nesse cenário aqui, quanto mais restrito nós vamos fazer essa segmentação, vamos dizer assim, mais objetivo e mais próximo do que eu espero trazer com esse público, eu pretendo chegar. Então, quando a gente fala que assim, se a gente pegar o cenário ali de menos é mais, a gente está dizendo que menos quantidade, uma quantidade menor de contatos é melhor, porque eu consigo, vamos dizer assim, chegar no contato certo de uma forma mais rápida. Então a forma como você utiliza esses filtros aqui, ela vai diferenciar quando você pode se aproximar desse cliente. Por exemplo, eu estou pegando aqui um ticket médio mais alto, porque eu sei que esse cliente tem um potencial muito bom. Mas eu poderia também virar e falar assim, que eu quero uma quantidade de compras nos últimos 365 dias. Então, tirei meu ticket médio, deixei ele zerado, e eu deixei o estado de São Paulo, e eu quero os contatos que compraram pelo menos 3 vezes nesses últimos 365 dias. Então, posso mandar filtrar. Pronto, ele já me trouxe. Foram 2 clientes, foram 10 clientes basicamente, né? A gente não tem outra página aqui. Eu poderia mudar. Ficaram poucos clientes, quero aumentar o range. Então, vou passar para 2. Então pronto, ele já me trouxe os que estão acima de 2, tá? São Paulo ficou muito restrito. Vou tirar o filtro de São Paulo. Então agora eu vou ter mais contatos ainda que vão ter essas informações do lado de cá. Bom, o ponto interessante aqui é que você consegue criar esses fluxos, essas segmentações da maneira que você quiser, tá? Então eu posso fazer um filtro, por exemplo, baseado em produtos que foram comprados, produtos que não foram comprados,
o status atual da matriz de RFM, a situação do contato na matriz, se ele está evoluindo, se ele está regredindo. Então, eu poderia pegar aqui clientes fiéis em potencial, por exemplo, mandar filtrar. Pronto, a minha base de clientes já vai estar aqui. Basta eu mandar segmentar ela e ela automaticamente já vai vir para esses dados aqui. Vai receber essas tags de novos clientes, tá? Então, isso é super importante porque a gente consegue criar essas segmentações e daí a gente vai poder utilizar isso no módulo de campanhas também, tá? A gente vai gravar esse módulo de campanhas em outro vídeo para poder ficar um pouco mais curto para vocês. E a ideia nesse momento aqui era ensinar para vocês como utilizar a segmentação de contatos, tá? Então, nas próximas aulas a gente vai mostrar a aplicação disso nas suas campanhas para que você entenda como que isso é, qual é o potencial que isso pode trazer para o seu negócio. Beleza? Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.